Olá, seja bem-vindo ao canal Inteligente Quiz. No vídeo de hoje, veremos qual o seu nível de conhecimento sobre a Bíblia. Serão 11 perguntas de nível médio. Antes de iniciarmos, considere se inscrever nesse canal para mais vídeos como esse. Preparado? Então bora para o vídeo. Pergunta 1. Ao invés de ir para a cidade de Nínive, Jonas embarcou rumo a qual outra cidade? Alternativa A, Tarsis. Alternativa B, Galileia. Alternativa C, Creta. Alternativa D, Belém. Tempo para pensar. A resposta correta é a alternativa A, Tarsis. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Jonas, capítulo 1, versículo 3. Pergunta 2. Para quem Jesus disse ser necessário nascer de novo? Alternativa A, Herodes. Alternativa B, João Batista. Alternativa C, Paulo. Alternativa D, Nicodemos. Tempo para pensar. A resposta correta é a alternativa D, Nicodemos. Jesus respondeu e disse-lhe: Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João capítulo 3, versículo 3. Pergunta 3. Qual foi o antídoto usado por Eliseu para desintoxicar um ensopado? Alternativa A, sal. Alternativa B, mel. Alternativa C, farinha. Alternativa D, azeite. Tempo para pensar. A resposta correta é a alternativa C, farinha. Assim deram de comer para os homens. E sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: Homem de Deus, a morte na panela. Não puderam comer. Porém ele disse: Trazei farinha, e deitou-a na panela e disse: Dai de comer ao povo. E já não havia mal nenhum na panela. 2 Reis, capítulo 4, versículos 40 e 41. Pergunta 4. Onde Jacó faleceu? Alternativa A, Síria. Alternativa B, Egito. Alternativa C, Israel. Alternativa D, Jordânia. Tempo para pensar. A resposta correta é a alternativa B, Egito. E Jacó desceu ao Egito e morreu, ele e nossos pais. Atos, capítulo 7, versículo 15. Pergunta 5. Quantas filhas tinha o evangelista Filipe? Alternativa A, 6. Alternativa B, 8. Alternativa C, 4. Alternativa D, 2. Tempo para pensar. A resposta correta é a alternativa C, 4. E no dia seguinte, partindo dali, Paulo, e nós que com ele estávamos, chegamos a Cesareia. E, entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. E tinha este 4 filhas virgens, que profetizavam. Atos, capítulo 21, versículos 8 e 9. Pergunta 6. Josias começou a reinar em Jerusalém com quantos anos? Alternativa A, 8 anos. Alternativa B, 15 anos. Alternativa C, 17 anos. Alternativa D, 20 anos. Tempo para pensar. A resposta correta é a alternativa A, 8 anos. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Gedida, filha de Adaías, de Boscate. 2 Reis, capítulo 22, versículo 1. Pergunta 7. Quem matou o governador Gedalias de Judá, que foi eleito pelo rei Nabucodonosor? Alternativa A, Ismael. Alternativa B, Seraías. Alternativa C, Jazanias. Alternativa D, Elisama. Tempo para pensar. A resposta correta é a alternativa A, Ismael. Sucedeu, porém, que no 7º mês veio Ismael, filho de Netanias, o filho de Elisama, da descendência real, e 10 homens com ele, e feriram a Gedalias, e ele morreu, como também aos judeus e aos caldeus que estavam com ele em Mispá. 2 Reis, capítulo 25, versículo 25.
Pergunta 8. Quantas cidades filisteias participaram da tomada da Arca do Senhor em Ebenezer? Alternativa A, 4 cidades. Alternativa B, 3 cidades. Alternativa C, 5 cidades. Alternativa D, 7 cidades. Tempo para pensar. A resposta correta é a alternativa C, 5 cidades. Como também os ratos de ouro, segundo o número de todas as cidades dos filisteus, pertencentes aos 5 príncipes, desde as cidades fortificadas até as aldeias e até Abel. A grande pedra sobre a qual puseram a arca do Senhor ainda está até o dia de hoje no campo de Josué, o Bet-Semita. 1 Samuel, capítulo 6, versículo 18. Pergunta 9. Qual dos profetas era calvo e chegou a ser zombado por conta da sua aparência? Alternativa A, Jonas. Alternativa B, Samuel. Alternativa C, Elias. Alternativa D, Eliseu. Tempo para pensar. A resposta correta é a alternativa D, Eliseu. Então subiu dali a Betel. E subindo ele pelo caminho, uns meninos saíram da cidade e zombavam dele e diziam-lhe: Sobe, calvo, sobe, calvo. 2 Reis, capítulo 2, versículo 23. Pergunta 10. Qual dos personagens bíblicos segurou o anjo? Alternativa A, Jacó. Alternativa B, Isaac. Alternativa C, Pedro. Alternativa D, Isaías. Tempo para pensar. A resposta correta é a alternativa A, Jacó. E disse: Deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: Não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: Qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Gênesis capítulo 32, versículos 26 e 27. Pergunta 11. Quantos cavaleiros possuía o exército do rei Salomão? Alternativa A, 20.000 cavaleiros. Alternativa B, 15.000 cavaleiros. Alternativa C, 13.000 cavaleiros. Alternativa D, 12.000 cavaleiros. Tempo para pensar. A resposta correta é a alternativa D, 12.000 cavaleiros. Também ajuntou Salomão carros e cavaleiros, de sorte que tinha 1.400 carros e 12.000 cavaleiros. E os levou às cidades dos carros e junto ao rei em Jerusalém. 1 Reis, capítulo 10, versículo 26. Agora me diz nos comentários, quantas perguntas você acertou nesse desafio? As perguntas foram difíceis? Inscreva-se nesse canal e ative as notificações para sempre receber os nossos vídeos. Não esqueça também de deixar o seu like, ele é muito importante. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.